Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos vossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem concedido para estar falando da sua palavra, ministrando a sua palavra. E eu creio que a sua palavra trabalha. Eu creio que a sua palavra é eficaz. Eu creio que a sua palavra transforma, muda os corações. E mais uma vez, eu estou gravando esse vídeo para falar da grandeza e do amor do nosso Deus. Vamos ler lá em Atos capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós sabemos que essa passagem, a qual foi lida, relata que Pedro foi colocado na prisão ali por Herodes. E nós sabemos que Tiago havia sido morto e Herodes, vendo que o povo, os judeus, se agradava daquilo que tinha ocorrido, mandou prender a Pedro. E nós sabemos que era a festa dos pães asmos. Essa festa dura exatamente 7 dias. Pode se prender, mas não pode se matar ninguém. E nós sabemos que foi por isso que Pedro foi encerrado na prisão. Eu não sei quantos dias faltava para se encerrar a festa dos pães asmos. Eu sei que estava dentro desse período. E nós sabemos que nesse período que Pedro ficou preso ali por 16 guardas, nós sabemos que a Bíblia relata que a igreja fazia contínua oração a Deus pela sua vida. A igreja se levantou para orar pela vida de Pedro. E nós sabemos que Pedro estava ali. Já tinha dado a sentença para ele que iria ser a morte. Herodes já tinha determinado que ele iria morrer assim que terminasse a festa dos pães asmos. Já havia uma ordem determinada para a sua execução. Mas nós sabemos que a igreja se levantou e clamou a Deus. Porque a igreja sabia que Deus poderia livrar Pedro daquela situação. A igreja sabia que Deus poderia se levantar em favor de Pedro naquela ocasião. Então a igreja também sabia que se clamasse a Deus, Deus, aleluia, iria responder, porque Deus é o Deus do impossível. Então a igreja se levantou e clamou. Eu não sei se foi um dia, eu não sei se foi 2 dias ou se foi 3 dias. Eu só sei dizer que a igreja não parou de orar até que Deus, aleluia, respondeu aquela oração. E nós sabemos que quando iria se suceder o dia que iriam tirar Pedro da prisão ali para ser executado, o anjo apareceu ali a Pedro ali e livrou ele da prisão. Ele achava que era um sonho ali ou uma visão, mas Deus, aleluia, tinha enviado seu anjo para libertar Pedro, aleluia, e tirar a sentença que estava sobre, aleluia, a sua vida, que era uma sentença de morte. E por que isso aconteceu? Porque a igreja se levantou em oração e não desistiu, aleluia, de continuar clamando até Deus, aleluia, responder, porque eles sabiam que Deus poderia fazer um milagre acontecer. Eu não sei qual é a sentença que tem sobre a sua vida, eu não sei a dificuldade que tem sobre a sua vida, mas se você crê que Deus é o Deus do impossível, eu tenho certeza que você vai se levantar em oração, vai levantar um clamor a Deus, vai jejuar, vai orar, vai buscar e esperar
a resposta de Deus sobre a sua vida. A igreja não orou só um dia, a igreja não orou só uma noite, não. A igreja orou continuamente a Deus. Então, se você sabe que Deus é o Deus do impossível, eu creio que você não vai desistir de orar. Eu creio que você não vai desanimar, porque você sabe que Deus vai responder. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. O Senhor deixou vários exemplos na sua palavra, como havia um juiz iníquo também ali, e aquela viúva ali continuou clamando, persistindo ali, buscando ali o socorro para que ele fosse resolver a sua causa, e ele resolveu ali porque ela ficava incomodando ele. Então imagine o Senhor, aleluia, que te ama, aleluia, e que está com a mão estendida para te abençoar. Então continue clamando. Se você ainda não começou a clamar, então comece a clamar, porque Deus há de responder. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Fique com essa palavra. Assim como Deus se levantou em favor de Pedro, através da oração da igreja ali, que fazia contínua oração diante de Deus, contínua oração a Deus pela vida de Pedro, e Deus respondeu, não vai ser diferente na sua vida, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus tem poder. Então o Senhor deixou escrito que Ele ouve as nossas orações, Ele deixou escrito, se nós buscar, nós vamos achar, se nós bater, abre-se-vos-á, e todo aquele que procura, acha. Então se você continuar batendo, se você continuar buscando a sua presença, Ele vai, aleluia, te responder, aleluia, e o milagre vai acontecer na sua vida. E aquela sentença, aquela ocasião que parecia impossível ali, porque quando Herodes prendeu a Pedro e colocou 16 soldados ali em sua volta ali, 16 soldados guardando ali a Pedro, um de cada lado ali, ele achou que era impossível de acontecer, impossível de Pedro ser solto. Então ele colocou todos aqueles soldados ali naquela prisão ali, guardando firmemente a Pedro, pensando ele, aleluia, acho eu que agora ele não vai escapar, agora não tem mais jeito para a sua vida, agora ele está acabado, ninguém vai chegar a livrar ele daquela situação. Mas para Deus nada é impossível, aleluia. A igreja orou, aleluia, e Deus respondeu. E quando deu para amanhã, todos ficaram espantados sem saber o que fazer, o que tinha acontecido. Mas Deus, aleluia, fez um milagre na vida de Pedro e quer fazer um milagre também na sua vida. Basta você buscar, basta você clamar, basta você não desistir de buscar o Senhor, porque Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Mas nós temos que buscar Ele. Se nós cremos a Ele, então a fé, a Bíblia diz, a fé sem obra é morta. Então se você tem fé, então pratica a obra. Qual é a obra? Oração, clamor, jejum, e Deus vai te responder e o milagre vai acontecer na sua vida, porque não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.